Olá, meus amigos. Eu sou Alexandre Costa, em Personagens da Bíblia de A a Z. E o nosso nome que nós iremos falar hoje, Tiago. Só que o Tiago que nós estaremos falando é Tiago, irmão de Jesus. Na forma grega, significa Jacó e aquele que agarra o calcanhar. Tiago, meus amigos, irmão de Jesus, tornou-se o mais proeminente líder da igreja em Jerusalém, na época do Concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, no ano 49 depois de Cristo. Também é o autor da Epístola de Tiago. A primeira menção a ele está em Mateus capítulo 13, versículo 55, junto com os outros nomes dos três filhos de Maria e José, além do próprio nome Jesus. Junto com uma vaga referência às irmãs de Jesus, no versículo 56. O fato de o nome Tiago ser o primeiro entre os irmãos parece indicar que ele fosse o mais velho depois de Jesus. Uma passagem anterior a esta, aparentemente, também se refere a Tiago. Mateus capítulo 12, versículo 46. Nesse texto, a mãe e os irmãos de Jesus esperavam para falar com ele. Quando ouviu o pedido deles, Mateus capítulo 12, versículo 47, Jesus referiu sua família como todo aquele que fizer a vontade do Pai, que estás no céu. Mateus capítulo 12, versículo 50. Embora provavelmente ele não entendesse a realidade espiritual da afirmação de Jesus naquele momento, uma semente foi plantada na mente de Tiago, a qual contribuiu muito para que ele entendesse a natureza do que é ser igreja em seu ministério como líder. Provavelmente foi a experiência confusa crescer na família de José e Maria, sendo o irmão mais novo do Cristo. Seus pais certamente criam que Jesus era o Messias, tão esperado, mas até eles nem sempre o compreendiam. Lucas capítulo 2, versículo 49 ao 50. O fato de Jesus nunca ter pecado e ter alcançado um crescimento perfeitamente equilibrado, Lucas capítulo 2, versículo 52, provavelmente criava ciúmes e ressentimento entre os outros irmãos menores. Embora José e Maria sem dúvida tivessem dito a Tiago e aos outros irmãos que Jesus tinha um papel muito especial nos planos de Deus, ainda assim era difícil para eles entenderem por que Jesus abandonara os negócios da família aos 30 anos de idade. Lucas capítulo 3, versículo 23. Se José já tivesse morrido, o que é bem provável que houvesse acontecido, Jesus, como filho primogênito, automaticamente teria que ser o cabeça da casa e o responsável pela manutenção financeira da família, como sua carpintaria. Mateus capítulo 3, versículo 55 e Marcos capítulo 6, verso 3. Devido também a isso, Tiago parecia não entender a missão de Jesus durante o período do seu ministério. Provavelmente, a conversão dele só aconteceu depois da ressurreição de Jesus. É bem certo também que ele estava no cenáculo, no dia de Pentecoste, junto com os apóstolos, Maria e os demais irmãos de Jesus, e agora também convertidos, como está escrito, Atos capítulo 1, versículo 14. A menção dos irmãos, plural no caso, em Atos capítulo 1, versículo 14, parece indicar a conversão de pelo menos dois dos meios irmãos de Jesus. Provavelmente eram Tiago e Judas, Mateus capítulo 13, versículo 5, que também foram contribuintes na autoria dos livros do Novo Testamento, Epístola de Tiago e Judas. Paulo revela em uma das suas cartas que depois da ressurreição de Jesus, apareceu em seu corpo glorificado a Tiago,
1 Coríntios, capítulo 15, versículo 7. Antes disso, seus irmãos não criam nele. João, capítulo 7, versículo 5. Embora ficassem impressionados com os milagres que ele operava, João capítulo 7, versículo 30, é bem provável que a conversão dele seja resultado desse encontro transformador com Jesus. Assim como também aconteceu com Paulo mais tarde. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8, Atos capítulo 9, versículo 3 ao 19. Tiago vai ser mencionado outras 2 vezes em Atos. Primeiro, no Concílio de Jerusalém. Dele foi a palavra final a fim de fundamentar o testemunho de Pedro. Atos capítulo 15, versículo 7 ao 11. De Paulo e Barnabé. Atos capítulo 15, versículo 12. Sua abordagem foi plenamente aceita pelos demais líderes e pela igreja ali reunida. Segundo, foi na conclusão da terceira viagem missionária de Paulo, o qual, tendo chegado a Jerusalém, procurou Tiago e todos os anciões também compareceram. Atos capítulo 21, versículo 18. Nas 2 ocasiões, fica evidente que Tiago era um importante líder da igreja e ocupava uma função hierárquica maior do que a dos anciões. Outra importante referência a Tiago fora dos livros de Atos dos Apóstolos. Esta epístola aos Gálatas, escrita por Paulo, pouco depois da realização do concílio onde Tiago, Pedro e João são chamados de as colunas da igreja. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Obviamente, Tiago era o líder porque os representantes que vinham da igreja de Jerusalém para a igreja de Antioquia diziam ter sido enviados por Tiago. Gálatas capítulo 2, versículo 12. Paulo chamava e reconhecia Tiago como apóstolo. Gálatas capítulo 1, versículo 19. Embora ele não houvesse sido um dos 12. Mateus capítulo 10, versículo 2 ao 4. E nem fosse crente no início. João capítulo 7, versículo 5. Em 1 Coríntios capítulo 9, Paulo mencionou que os irmãos do Senhor eram casados. Verso 5. E suas famílias eram sustentadas financeiramente pela igreja. Certamente, Tiago estava incluído nessa fase. A epístola de Tiago, que teve o privilégio de crescer junto com Jesus, foi o primeiro documento a ser escrito do cânon do Novo Testamento. A grande maioria dos eruditos sugerem, no ano 50 d.C., como a data provável de sua composição. Essa epístola foi escrita às 12 tribos que se encontram na dispersão. Tiago, capítulo 1, versículo 1. Isso parece significar que ela foi escrita para todos os judeus cristãos de todas as partes do Império Romano. A tradição diz que Tiago foi morto por causa de sua fé, em aproximadamente no ano 62 d.C., pelos judeus em Jerusalém. Eusébio de Cesareia, principal historiador dos primeiros 4 séculos do cristianismo, diz o seguinte: Tiago foi morto no intervalo entre a morte do procurador romano Festo e a chegada de Albino, seu sucessor. Nesse período, Anano, que havia sido colocado como sumo sacerdote pelo rei Agripa, estava testando sua força política durante a ausência do novo procurador e levou a um tribunal judaico Tiago, irmão de Jesus chamado o Cristo, acusando-o e a outros de transgredirem a lei judaica, e os condenou à morte por apedrejamento. Primeiramente, ele foi lançado no pináculo do templo, mas milagrosamente sobreviveu tanto à queda
quanto ao apedrejamento posterior, mas foi então executado enquanto orava no chão pedindo a Deus que perdoasse os seus opositores. Por um homem pisoeiro que esmagou a sua cabeça com um bastão que usava para bater as roupas. Assim, Tiago sofreu martírio e o sepultaram em Jerusalém. Uma curiosidade arqueológica que talvez possa endossar essa narrativa é o fato de ter sido descoberto em escavações junto ao muro sudoeste da cidade velha de Jerusalém vestígios de lavadouros usados pelos pisoeiros daquela época. Ao contrário do que se imagina, as lavanderias da época não eram frequentadas por mulheres, mas por lavadeiros profissionais que usualmente lavavam as roupas batendo fortemente com bastões apropriados. Considerando-se que o local do achado arqueológico não é distante de onde teria ocorrido a queda de Tiago, é possível que Eusébio, em sua descrição, tenha se aproximado daquilo que se sucedeu ao citar o golpe final de um desses pisoeiros sobre o líder da igreja em Jerusalém. Eusébio menciona também, através de Egésipo, um cristão historiador do primeiro século, que Tiago foi escolhido como alvo de perseguição dos judeus devido Paulo ter apelado para César e ter sido enviado para Roma, enquanto estava preso em Cesareia. Ou seja, segundo essa descrição, o alvo dos judeus opositores dos cristãos era Paulo, mas como ele tinha cidadania romana e apelou para ser julgado em Roma, eles se vingaram voltando-se contra Tiago, o irmão do Senhor, e quem os apóstolos haviam confiado o assento episcopal da igreja em Jerusalém. Eusébio ainda informa que, pouco tempo depois disso, Vespasiano, que era imperador da época, invadiu e tomou a Judéia, futuramente tomando também Jerusalém. Ou seja, eles entenderam a destruição de Jerusalém como uma resposta de Deus aos judeus por terem matado Tiago. Egésipo retrata Tiago em seus registros como um homem piedoso que beirava a santidade em sua vida. Segundo ele, esse Tiago, também chamado o Justo, estava diariamente no santuário e sempre era encontrado de joelhos pedindo a Deus que perdoasse as pessoas de tal forma que seus joelhos ficaram duros como de um camelo, por estarem sempre dobrados diante de Deus. O Novo Testamento não traz explicação para a ascensão meteórica de Tiago na liderança da igreja em Jerusalém, mas há dois motivos que são prováveis: sua santidade e piedade pessoal, confirmada pela tradição através de historiadores como Flávio Joséfo, Eusébio de Cesareia e Egésipo, e a importância de sua ligação familiar com Jesus. Essa questão do parentesco com Jesus parece ter exercido alguma influência naquele contexto, embora nem Paulo nem o Novo Testamento incluam nenhum indício que a isso a tradição por Egésipo parece trazer tais vestígios. Egésipo descreve a escolha do sucessor de Tiago no bispado de Jerusalém, em termos quase dinásticos. Quando Tiago, o irmão do Senhor, sofreu seu martírio, Simeão, o filho do seu tio Clopas, foi nomeado bispo, sendo ele um primo do Senhor. Era o sucessor
para a igreja de Jerusalém. Assim, ao que parece, durante 60 ou 70 anos após a morte de Jesus, a ligação familiar com o Mestre havia se tornado um patrimônio significativo no que dizia à sucessão da liderança na Igreja de Jerusalém, uma espécie de nepotismo. Contudo, no início do século II, com a quantidade principal das igrejas cristãs tendo se afastado da Terra Santa, tais ligações familiares deixaram de desempenhar um papel significativo na igreja primitiva. A última referência a Tiago no Novo Testamento está no primeiro versículo da curta Epístola de Judas. Assim como Tiago, Judas refere-se a si mesmo como servo de Jesus Cristo. Mas para estruturar sua autoridade como escritor das Escrituras, se apresentou também como irmão de Tiago, Judas, versículo 1. Isso nos leva a entender que, naquele momento da era apostólica em que a Epístola de Judas foi escrita entre anos 68 e 70 d.C., a memória de Tiago ainda era uma importante referência na igreja primitiva. Em 2002, um ossuário de pedras de propriedade particular foi encontrado em Jerusalém. Nele estava escrito em aramaico a seguinte descrição: Jacob bar Yosef, Arroi de Shua, Tiago, igual Jacó, filho de José, irmão de Jesus. A descrição foi confirmada no século I d.C. Provavelmente se trata dos restos mortais de Tiago, irmão de Jesus, que fora um dos principais líderes da igreja primitiva. Bom, meus amigos, aqui nós concluímos a história de Tiago, irmão de Jesus. Eu sou Alexandre Costa, em Personagens da Bíblia de A a Z. Shalom, shalom, graça e paz.